Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Foi falado para mim, para que eu fale pouco. E eu prometo falar pouco, somente 45 minutos. Brincadeira. Eu quero hoje, meus queridos e minhas queridas, fazer minhas as palavras do salmista: bendize minha alma ao Senhor. E eu tenho a certeza que também estas palavras do Salmo são as palavras do Padre Lídio. Bendize a minha alma ao Senhor, pelo privilégio de poder realmente pregar a palavra e também celebrar os sacramentos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pelo privilégio de poder realmente ser aquele que age na pessoa de Jesus. Isto significa: o sacerdote é justamente aquele que permite que Jesus continue a sua obra entre nós. Permite que Jesus Cristo fale conosco, que Jesus Cristo olhe para nós, que Jesus Cristo celebre a Eucaristia para nós. E por quê? Porque Ele, ao instituir a Eucaristia lá na Quinta-feira Santa, Ele quis continuar em nosso meio e continuar conosco celebrando. E por quê? Que Ele dá ali uma palavra muito forte: tenho desejado comer convosco esta ceia. E nesta ceia Ele também diz: fazei isto em memória de mim. Primeiro, Ele falou para os apóstolos. Ele deu aos apóstolos esta grande missão para que jamais faltasse para nós o pão do céu, o alimento que fortalece a nossa fé. Por isso, uma primeira mensagem deste dia é: nós temos a missão de rezar pela santidade dos sacerdotes. Nós temos a missão de rezar pelas vocações sacerdotais. E por quê? Porque o demônio tem como seu grande inimigo o sacerdote. Porque se ele derrubar o sacerdote, se ele fizer o sacerdote voltar atrás, se ele fizer o sacerdote cair, Jesus será atingido. As pessoas não acreditarão mais, e por isso nós temos que orar, nós temos que pedir ao Deus Todo-Poderoso pela santidade dos sacerdotes e também pelas vocações sacerdotais. Porém, quando eu meditava hoje sobre os textos que nós ouvimos, eu pude sentir algumas palavras muito fortes que o Senhor me dizia. Primeiro, aí no profeta Jeremias, quantas vezes nós perguntamos: aonde está Deus? Porque eu não sinto Deus, Deus está distante de mim. E na verdade, o profeta Jeremias nos mostra que Deus sempre pensou em nós. Deus jamais se afastou de nós. Deus, Ele sempre está presente, e mesmo que a gente tente fugir dEle, Ele por todos os meios virá atrás de nós, correrá atrás de nós. E por quê? Porque Ele nos criou. E Ele, como Pai amoroso, não nos jogou simplesmente neste mundo para que nós vivêssemos a vida como se Ele não existisse. Não. O profeta Jeremias
guardou esta palavra de Deus. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Esta palavra nós temos que guardá-la em nosso coração, principalmente naqueles momentos mais difíceis, nas tempestades, na solidão, quando parece que tudo está sem sentido. Nós temos que lembrar, antes que a gente fosse formado no seio da nossa mãe, Deus já nos conhecia, porque Ele nos ama. O segundo pensamento veio de Paulo. Paulo, que na segunda leitura ele disse: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E esta palavra, meus queridos, Deus mostrava ao meu coração. Vale tanto para mim como padre, para o padre Lídio, para o padre Alexandre, o diácono Nelsinho, mas vale para cada batizado. Paulo foi um grande pregador da palavra. Paulo, ele foi um homem que ninguém esperava que se convertesse, que todos imaginavam que jamais ele poderia mudar o rumo da sua vida. Mas um dia ele tem um encontro vivo com Jesus. É aquilo que todos nós precisamos ter. Não simplesmente religião, mas antes de ter religião, nós precisamos deste encontro com Jesus Cristo. E eu não me canso de lembrar a palavra do querido Papa Emérito Bento XVI, que vocês já ouviram eu repetir, quem sabe, centenas de vezes. E ele diz: o cristianismo, antes de ser uma doutrina que é necessária, o cristianismo é a experiência do encontro com uma pedra de você. Você tem que ser daquele que aprende a compartilhar aquilo que você recebeu de Jesus. Você, quando entende isso, você descobre que você passa a ter uma experiência forte deste Jesus que caminha conosco como aquele que não permite que a nossa vida perca o seu sentido. A terceira mensagem, meus queridos, vem do Evangelho. Este Evangelho que nós acabamos de ouvir para mim e com certeza para nós, Padre Lídio, é muito tocante. Porque eu vejo aí quanta semelhança com o chamado que ele fez a mim há 50 anos atrás. Eu era católico, praticante, eu participava do grupo de jovens, eu era de uma equipe missionária, eu participava das mais diferentes atividades da liturgia, mas eu nunca havia pensado ser padre. E no final de semana, lembrando Jesus passando pela praia do Mar da Galileia, num final de semana de um modo mais forte, Jesus passa pela minha vida, como passou pela vida de Simão e André, e de algum modo ele fala ao meu coração, seu olhar entra em mim e ele diz: segue-me, eu quero fazer de você pescador de homens. Repare, meu querido e minha querida, naquele momento, Simão e André deixaram a barca de seu pai Zebedeu, disse o Evangelho, com os empregados e o seguiram. O padre é aquele que recebe de Deus a ousadia, a coragem para deixar tudo e se consagrar ao reino de Deus, com a missão de agir na pessoa do Cristo ressuscitado. Ele representa Jesus.
Mas ele não representa Jesus como se Jesus fosse alguém que foi embora. Não, ele representa Jesus ressuscitado. Através do sacerdote, Jesus continua esta sua obra. Ele age, Jesus ressuscitado, através do sacerdote, perdoando os pecados, consagrando o pão e o vinho, para que se torne o corpo e sangue dele, Jesus, pregando a palavra, curando os enfermos, libertando os oprimidos do maligno e cuidando dos necessitados. Por isso, o padre, ele tem a missão de ensinar, de santificar e de governar. Deus quer que, através do sacerdote, nasça uma igreja feita de discípulos missionários. Isto significa uma igreja que é fermento, que faz a palavra de Deus se reproduzir. Uma igreja que não tem divisão, que não tem partidos, uma igreja que é realmente o corpo de Cristo, aonde as pessoas olhando para esta igreja possam dizer: vejam como eles se amam, e por causa deste amor eu também vou começar a seguir Jesus Cristo. Deus, portanto, hoje, celebrando esta ação de graças, Ele deseja que nós possamos realmente, unidos ao sacerdote, unidos à igreja, formar este povo, o povo mais feliz da face da terra. Hoje eu quero agradecer primeiro a cada um de vocês que está aqui, de longe ou de perto. O casal que veio aí de Rondônia, né? O casal que veio de Rondônia. A esposa é fruto de um milagre que aconteceu, né? Ela tinha um câncer terminal, né? E eu não esqueço nunca, eu estava no Santo Agostinho gravando, ela fugiu do hospital, desobedeceu os médicos porque ela tinha cirurgia no dia seguinte. Ela fugiu do hospital e ela foi para pedir uma oração. Eu fiz a oração por ela e Jesus a abençoou, ela foi curada. Nem os médicos acreditavam o que aconteceu na vida dela. Deus então abençoe a vocês. E vão fazer o ano que vem 60 anos de casamento, olha lá.